Olá, bom dia, tudo bem? Hoje agora a gente vai dar sequência à aula de frequência de dados, processamento de linguagem neutra, PLN. Eu vou compartilhar a tela, peço até desculpas, o vídeo anterior foi meu primeiro vídeo e por 6 minutos eu achei que o vídeo vocês estavam ouvindo o que eu estava ouvindo, inclusive eu até saí, mas enfim, não estava. Então, na sequência eu subi, tá, esse vídeo do notebook LM, mas ficou 6 minutos lá mudo, então até peço desculpas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver agora. Beleza. Então vamos recapitular. O que que é o PLM? É programação, desculpa, eu sempre confundo programação. Processamento de linguagem neutra, certo? Certo. O que que é qual é a base do PLM? É o quê? É a inteligência por trás da máquina, né? A inteligência do computador, com base na programação neurolinguística, enfim, para que ela possa interpretar o que a pessoa está querendo e ela possa responder, tá? Os principais processamentos, que é aquela limpeza, né? É a tokenização, que é separar, né? Eu amo a Receita Federal, a remoção do stop works, que pega os artigos A, D, para, então eu amo, pego a Receita Federal, remoção do stop works para deixar mais limpo, o stemming, que é o corte bruto do meio da palavra, né? Do meio não, mas para pegar a síntese ali da palavra. Então, o exemplo aqui, menino, menina, ele fica menin, que aí ele já consegue, depois ele utiliza o feminino ou masculino, enfim, o que for mais apropriado, e a lematização, que é o corte inteligência, que ele reduz a forma no como está escrito para o verbo, então ele sempre traz ao verbo, né? Então, o tive, tenho, ele acaba pegando, puxando a raiz do verbo, que é o verbo ter, tá bom? Bom, eu vou apresentar agora processamento, o que é aqui? Deixa eu só ver se vai abrir, isso mesmo. Deixa eu colocar para vocês. Oxe, peraí. Ah, eu queria abrir mais. Não dá, mas tudo bem, tá? Então, o que que a gente vai falar? A gente vai falar sobre processamento de linguagem natural, que é o PLN, tá? Eu costumo errar, aqui eu falo programa, mas é o processamento. Então, que ele vem da ambiguidade humana à compensação, à compreensão da máquina, que nada mais é do que a máquina compreender a nossa linguagem, tá? Opa, qual que é a grande falha ali da máquina, né? Qual é o grande porém? A máquina entender o que exatamente a pessoa está querendo dizer. Então, muitas vezes a gente usa gírias, formas que a máquina ainda não tem inteligência suficiente. Algumas já têm, né? Algumas já estão mais avançadas, mas via de regra é exatamente isso. É essa limpeza que eles fazem para eles compreender o que você está querendo, para que eles possam te responder perfeitamente, né? Eu costumo brincar, assim, brincar não, associar, que o processamento de linguagem natural é igual quando a gente estuda há muito tempo inglês, né? A gente estuda, enfim, vários anos e a gente vai fazer uma viagem. E aí a gente fica frustrado, a gente fala: "Meu Deus, não é possível que eu não estou entendendo nada", mas não é que você não está entendendo nada, tem a forma de falar, né. Depois de um tempo você pega, mas tem acho que é Strash que fala, americano tem muito disso, então você vai para Nova York, as pessoas cortam muito, o nova-iorquino corta muito, que é basicamente, sei lá, alguém aqui que tem sotaque, o Rio.
O carioca tem um sotaque bem puxado, né? Então, mas é compreensível. Mas se você vai interior de São Paulo, se você vai muito para o interior, que já pega uma região com divisa de algum estado, e a pessoa fala muito rápido, você tem dificuldade para entender, mesmo ela falando português. É basicamente isso, tá? A dificuldade da máquina em interpretar o que a gente está querendo dizer. E aí aqui a gente dá um exemplo da manga, né? Que eu dei na outra, na outra aula. Pegar um conceito aí de manga. Manga pode ser uma fruta ou uma manga de roupa, então depende muito do conceito. Conceito não, do contexto que você está inserido. Se você está ali numa corte e costura, ou você leva para uma costureira e fala, pode cortar essa manga? Ela vai entender perfeitamente. Aí, se você está ali num restaurante ou numa frutaria, sei lá, pode cortar essa manga? É um outro conceito. E a máquina, ela tem que interpretar o conceito, né? O contexto dos arquivos para saber o que você quer para te entregar da melhor forma possível. Aqui em formato de linguagem de máquina, tá? Ela coloca aqui, eles colocam aqui como precisa e estruturada. Então, eles usam uma codificação aqui que eu não sei ler, né? Essa codificação, porque eu não sou programadora. Mas ele traz o if input, que é igual duas vezes, entre aspas, manga, print, aí abre parênteses, abre aspas, erro, dois pontos, undefined context, fecha aspas e fecha parênteses. Não sei bem o que é isso, mas é uma linguagem de programação, tá? Para que um computador manga e apenas um string de caractere sem contexto, ele não sabe se deve comer, vestir ou conjugar. Códigos de computador exigem precisão absoluta, a fala humana e cheia de nuance. Aquilo que a gente conversou. O que é o PLN? É a convergência de três mundos. Então, vamos lá. O PLN, ele é o núcleo. Ele é o núcleo das ciências da computação com a linguística, com a inteligência artificial, que é a machine learning. O PLN, ele fica ali no meio, ele é um núcleo, que é o processamento da linguagem natural. Sua definição, ela é do ramo da inteligência artificial, onde ela ajuda os computadores a entender, interpretar, manipular a linguagem humana e quais a capacidade, tradução automática, assistentes virtuais, análise de sentimentos, chatbots, e dentre outros, tá? Então, o PLN é o núcleo desses três mundos aí da computação. E qual é a hierarquia da análise? Ela vai de som a sentido, para que ela seja aperfeiçoada. Então, a base, que a primeira é a fonologia, que é o som, tá? Com base no som, ele consegue interpretar. Morfologia, que é a estrutura da palavra, na forma como a palavra se estrutura, também é importante para essa interpretação. Síntese, que é a estrutura da frase. Semântica, que é o significado literal dessa frase, palavra, texto, enfim. E pragmática, contexto e intenção. Ela tem que ser pragmática. Você vê que a inteligência artificial ela é bem certeira, né? Ela não é prolixa, ela é pragmática. Ela vai ali exatamente onde você quer. O processamento não é um passo único, mas uma decomposição em estágios, profundidades crescentes, começando do som bruto e subimos até a intenção oculta. Então é isso, vem do som e vai afunilando, tá? Até chegar no tiro certeiro ali, né? No pragmatismo. Aqui tem um pipeline do processamento, tá? Transformando o texto em dados. Então, como ele começa? A entrada do texto, quando o texto entra, ele tem um pré-processamento, depois uma análise lexasintática, né? Para saber o que ele está querendo dizer exatamente. Ele extrai características, então ele pega palavras-chave, palavras principais, características para ele interpretar o que você está querendo, e por final, a aplicação, que é o quê? A classificação, que é a tradução. A classificação ou tradução, né? Então, muitas vezes, ele tem que entender de uma forma e responder da outra, né? Então ele faz nessa caixinha da aplicação aqui.
Computadores processam números, não palavras. Isso a gente conversou ontem, né? Ontem não, na outra aula. Os computadores, eles entendem números, eles não entendem letras. Então, na verdade, o computador, né? A linguagem de computação é tudo por código e são números. Então, ele é muito inteligente, ele consegue fazer contas muito rápidas, mas interpretar o texto, né? O PLN é a parte mais difícil, essa questão interpretativa, porque qual é o principal problema que eles falam? A ambiguidade, né? A ambiguidade ali e a ambiguidade atrapalha na interpretação, tá? Então, precisamos limpar estruturas, os dados brutos para reduzir ruídos. Ruídos é sujeira do texto, tá? Então, vamos pegar aqui um modelo de limpeza. Normalização. Se você escreve, olá, tudo bem? Bom dia, com um monte de ponto, um monte de caractere, um monte de coisa, fica muito mais difícil para a interpretação. Então, ele precisa limpar isso. Ele faz o quê? Ele remove todas as pontuações, ele remove texto maiúsculo para minúsculo, ele coloca tudo minúsculo para chegar a um padrão, ele remove caractere especial, emoji, qualquer coisa. Esse texto a gente fala que ele tem muito ruído, né? Que ele está com muita sujeira. E no final fica assim, ó, olá, tudo bem? Bom dia. Então, esse é um texto normalizado. Ele padroniza o texto, reduz quantidades variáveis que a máquina precisa aprender, melhorar com a eficiência no modelo. Veja. Gravou. Vamos fazer. Bom, dividir para conquistar. Tokenização e stop words. O que é a tokenização? É aquilo. Lembra do tokenzinho que vinha no banco, que ele tinha o número 05, traço 03, traço 02, ele separa os números. A tokenização nada mais é do que pegar uma frase e separar. Então ela explode. Você pode pegar água para mim? Ponto de interrogação. Ele explode até o ponto. O que é o stop words? O stop words nada mais é do que remoção das palavras sem valor semântico. Então, artigos, preposições, palavra que ele já está acostumado, que não tem nenhum acréscimo na frase, na interpretação dele, ele tira. Então, aqui no exemplo, Diego Carvalho nasceu em 12 de outubro de 88. Simples. Diego Carvalho nasceu 12 de outubro de 88. Ele sabe do que está falando, entendeu? Mesmo tirando, então ele diminui, ele ganha espaço e ele tem a interpretação. Em busca da raiz, stemming versus lematização. O stemming é a força bruta, tá? Então vamos lá. No exemplo aqui, desacreditado, desacredite. Ele tira o O, ele tira o A, ele tira o final, ele corta exatamente até onde ele precisa para interpretar. O resto, para ele pouco importa se está desacreditado, desacreditada, desacredita, pouco importa. O importante é o desacredito, né? Até o T ali. Então, ele corta sufixos para chegar ao radical rápido, mas pode gerar palavras inexistentes. Às vezes gera, tá? Até porque você já viu quando ela buga, que a gente fala, ih, bugou? É por isso, cortou demais, bugou. E a lematização, ela pega o quê? Ela pega o verbo. Então, se ele está no tem, o tive, tem, terá, ele não importa. Ele quer ver a raiz do verbo. Então, ele pega o verbo ter, ele reduz, né, a forma canônica, exatamente como está no dicionário, para considerar a morfologia correta da palavra. Então, enfim, eu particularmente sou péssima em português, mas quem aí está ouvindo e entende bem de morfologia, né, vai saber que você tem que. O conceito é voltar ali no verbo, é isso que importa. Agrupar significados reduz vocabulário e aumenta a abstração para a máquina, tá? Beleza? Contexto em entidades pós-tagging e NER. Aqui eu tinha anotado, tá? Para a gente conversar.
Só pegar um parênteses aqui, na na última aula eu fiquei de rever o que era lematização, post-tagging, enigrama e word embedding. Eu não falei isso no começo da aula, porque a gente depois eu dei uma olhada antes de entrar aqui para estudar. Ixi, espera aí que travou tudo. Opa, espera aí que travou tudo. Deixa eu voltar. Gente, a gente tá em Mercúrio retrógrado, tá? Não sei se alguém acredita nessas coisas, mas como eu acredito, essa semana tá acontecendo de tudo, meu Deus. Então, só voltando aqui. Eu estava falando na outra aula, eu fiquei de explodir essas 4 interpretações que não ficou claro, mas um pouco antes de entrar, eu tinha anotado, e aí eu fui olhar esse PDF, e eu vi que tinha tudo aqui, tá, então por isso que eu não falei no começo. Então voltando aqui, esse post-tagging chama etiquetagem gramatical. É quando a inteligência artificial, ela pega a frase e ela desmembra o que é verbo, o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é advérbio. Ela entra naquela estrutura gramatical para ela se entender, né? Para ela interpretar exatamente o que está querendo dizer. Porque lembra que a inteligência, a máquina só sabe ler números, não sabe ler letras, então ela precisa destrinchar tudo isso para conseguir interpretar. Basicamente isso, tá? E esse NER, que é o reconhecimento entidades nomeadas. Diego Carvalho nasceu em Brasília em 1988, então ele flega por cor, né? Então, nome, no caso, pessoa é vermelhinho, aqui rosinha, vermelhinho, local, Brasília, tá de azul, 88 tá de verde, tá? Então, ele se localiza por esse reconhecimento, tá? Essa regra que ele cria. Nota: permite que a máquina diferencie rio, cidade, de rio, curso d'água. Ah, legal, porque ele sabe, por exemplo, pelo local. Se fosse um local Rio de Janeiro, tá rio, ele sabe que ali é o local e não é o rio que por onde a água passa, tá? Beleza. Vetorização, bag of words. Bom, o que que ele faz o input da frase, né? O cachorro subiu no sofá. O resultado do vetor. Aí ele traz codificação, lembra, a máquina só entende números, então ele traz uma codificação, o conceito open sum, representação baseada na contagem da frequência, e limitação crítica, a ordem não importa, apenas a presença. O homem mordeu o cão, gera o mesmo vetor que o cão mordeu o homem, perde-se na semântica. Então, aqui o que, que ele quer falar? Quando ele joga nesse back of words, que saco de palavras, né, que ele joga tudo ali, a palavra que puxar vai vir. Então, muitas vezes vai perder o conceito, por quê? Porque está tudo solto ali, diferente de quando você tem a parte conceitual de cada palavra na sequência. Refinando a relevância, TF e IDF. Então, TF, frequência de termo, versus IDF, que é o inverso da frequência do documento, que no final dá o quê? A relevância. Então, vamos lá. O, ele é comum, o, a, de, para, é comum em todos os documentos, tá? Mas ele tem uma baixa relevância. Então, na escala ali de relevância, ele tem uma baixa relevância. Diferente se a gente falar ali do cachorro. É raro, globalmente comum aqui, mas alta relevância. Então, ali no texto que ele pegou aqui e deu como exemplo, o cachorro tem uma alta relevância. Diferente do artigo o, a, tá? Penalizamos as palavras comuns como artigos e valorizamos as palavras raras que definem tópico específico do texto. Porque imagine só, se ele focar em o, de, para, ele vai perder o quê? A nata, né? A gordura ali importante, que é o contexto do texto.
Prevendo o futuro, enigramas e probabilidades. O que é enigramas breakdown? Isso é uma frase. Então, isso é uma frase. Unigrama. Ah, entendi. Então, quando ele faz a tokenização, ó, isso é uma frase, fica unigrama. Uma palavra por vez. Bigrama são 2 palavras por vez. Isso é uma frase. Ele duplica, tá? Trigrama, na verdade, ele deixa 3 e duplica as 2 últimas. A primeira sempre fica. Então, isso é uma frase. Então, o modelo analisa o quê? A sequência anterior para calcular a probabilidade da próxima palavra. Base de corretores e autocomplete. É isso aí. Então, no WhatsApp, quando você está digitando, ele já te dá o quê? O que ele sugere, né, que você vai digitar. Por quê? Porque ele tem essa inteligência aqui do Enneagrama Breakdown. Interessante, né? Aprendizado supervisionado, classificação de texto, dados brutos, raw data, depois vai para o supervisor professor, depois vai para um conjunto de treinos rotulados, depois para um algoritmo, depois para a saída, classificações. O que é o filtro de spam? É um e-mail de spam versus o legítimo. Quantas coisas da gente cai para o spam, né? Categorização de notícias. Então, eles têm ali. Isso acontece muito em e-mail, né? Tem como você categorizar. Então, você fala assim: ah, eu recebo muito e-mail de fulano. Aí você pode até criar essa categorização. Então, aqui é um aprendizado supervisionado. Por quê? Porque você ensinou a ele exatamente o que você tem que o que ele tem que fazer. Então, ele é supervisionado por quê? Porque foi você que você supervisiona aquela classificação dele, tá? Análise de sentimentos. Aqui é a coisa mais difícil. Mineração de opinião. Por que é difícil? Ironia. Contém ironia, né? Às vezes a gente fala, ai, obrigada, Net, eu amo esperar 30 minutos na ligação. Se fosse só 30, tava bom, né? Nunca é só 30, mas tudo bem. Então, contém ironia, então a máquina ela precisa entender essa ironia. Negação dupla. Eu não detestei. Ela é uma máquina. Detestei é uma palavra negativa. Ela é uma máquina, ela não entende. Então, negação dupla. Por quê? Porque ela buga ali, né? Você detestou, não detestou, já que você não está falando que não. O contexto, filme de terror com final perturbador. Palavra negativa, sentido positivo. Não achei palavra negativa no sentido positivo aqui. Filme de terror com final exuberante, deveria ser o final maravilhoso. Perturbador para mim é negativo, mas tudo bem, ele trouxe isso aí de exemplo. Então aí tem a régua ali, eu odiei aquele filme, eu gostei daquele filme, eu amei aquele filme. Aqui por último, a gente tem o quê? O aprendizado não supervisionado. Um modelo de tópicos, né? Que é o quê? O conceito é descobrir os temas ocultos em grandes volumes. Opa, desculpa. Em grandes volumes de texto sem rótulos prévios. Então, um aprendizado supervisionado aqui também é o conceito. Desculpa, minha gata queria entrar aqui no quarto. Ah, o aprendizado supervisionado, a gente falou até um pouquinho do aprendizado supervisionado no e-mail, né? Então, deixa eu ver se a gente consegue interpretar o que ele está querendo dizer aqui. Conceito: descobrir temas ocultos em grandes volumes de texto. Tá. Então, ele pega um tema enorme, né? Um arquivo enorme, e ele tem que descobrir o que está oculto, né? O conceito por trás das palavras. Qual técnica que ele usa? Ele tem 2 técnicas aqui que eu não sei falar, LSA e LDA, tá? Latent Semantic Analysis e Latent Dirichlet, não sei nem falar. Allocation, não sei falar. Tem essas 2 técnicas. Isso aqui eu acho que é importante a gente entender, tá? LSA e LDA. Depois aqui no final eu pergunto para ele. Analogia. A máquina separa as pilhas por assuntos automaticamente, baseada apenas na convivência das palavras. Aqui é aprendizado não supervisionado,
nada mais é do que treinar a máquina para isso, mas mesmo assim eu acho que a gente precisa aprimorar. Aprendizado não supervisionado. Beleza. Então a gente já viu aqui em formato de apresentação. Se alguém precisar desse arquivo, depois me pede, tá? Porque se eu subir tudo no YouTube, o vídeo eu subi, mas se eu subir tudo no YouTube, vai ficar pesado. Pesado não, né? Mas acho que perde um pouco o contexto. O vídeo acho que faz sentido, agora PDF não. Nem sei se dá. Quiz a gente já fez. A gente já fez? Eu não lembro se a gente fez o quiz desse. Não, não fez. Vamos fazer? Ai, gente, não sei se vocês estão me vendo assim, meu brocochô, mas eu tô bem mal. Eu tive a perda de um gatinho hoje pela manhã. Então, assim, eu tô me arrastando para gravar esse vídeo, para estudar, para não fraquejar, assim. Mas tá difícil. Então, me perdoe se você tá vendo esse vídeo e tá vendo que eu tô parecendo que tô morrendo, mas por dentro eu realmente tô morrendo, tá? É isso. Deixa eu. Vamos lá. Qual é o principal objetivo do processamento de linguagem PLN no contexto de inteligência artificial? Eu vou olhar por aqui, tá? Porque aqui eu enxergo melhor. Ajudar os computadores a entender, interpretar, manipular a linguagem humana de forma natural, acho que faz sentido. Permitir que os computadores executem cálculos matemáticos complexos em alta velocidade, não. Converter exclusivamente dados e estruturas em bancos de dados relacionados. Converter exclusivamente dados estruturados de banco de dados relacionados, não. Substituir completamente a necessidade de linguagem de programações estruturadas, não. Eu acho que é o A, tá? É isso aí. O PLN é o campo interdisciplinar que busca dar às máquinas a capacidade de processar a fala, o texto produzido por humanos. No processamento de interação linguística, qual tecnologia é responsável por converter sinais digitais de voz em conteúdos escritos? No processamento de interação linguística, qual é a tecnologia responsável por converter sinais digitais em voz de texto? Sinais digitais de voz em texto escrito? Eu acho que é reconhecimento de fala. Síntese de fala, reconhecimento de fala, entendimento de linguagem natural e geração de linguagem. Eu acho que é reconhecimento de fala. Isso mesmo. Esta tecnologia transcreve as ondas sonoras captadas em palavras textuais correspondentes. Dentre os estágios de análise de PLN, qual delas se preocupa especificamente, desculpa pessoal, com o significado da sentença e a relação entre as palavras? Dentro dos estágios de análise do PLN, qual deles se preocupa especificamente com o significado da sentença e a relação entre as palavras? Eu não sei esse. Significado da sentença e relação entre as palavras. Análise sintática, talvez? Aqui a gente tem análise pragmática, análise sintática, análise semântica e análise morfológica. Significado da sentença em relação. Eu vou chutar, esse eu não sei. É análise semântica. Semântica é o campo que estuda o significado literal da palavra, como elas se combinam para formar sentido. Português, isso é português, gente, isso não é português, é desafiador, para não falar outra coisa. O que caracteriza o processo do stop words removal no pré-processamento de texto? Então vamos lá, o que era o stop words? Stop words. Tokenização, eu sempre confundo com tokenização, tá? Tokenização é separar. Stop words.
stop, parar, né? A redução da palavra do seu radical básico, mas esse eu acho que esse é, como que é? Lematização, esse A, eu acho. A eliminação de alta. Ah, stop words é tirar as palavras. A eliminação de palavras de alta frequência que possuem pouco valor semântico, como artigos, preposições, a identificação de nomes de pessoas e locais em um texto, a correção automática de erros ortográficos e gramaticais. Isso aqui, lembrei. Remover palavras de A e U ajuda a reduzir ruído e focar nos termos que realmente carregam o sentido do documento. Qual é a principal diferença entre lematização e stemming? Vamos lá. Lematização. Qual é aquele que pega o radical? Tem um que lematização corta. Menin, ele corta. E o stemming, ele pega o verbo? Ih, será que eu confundi? Vamos lá? Vamos ver. Lematização reduz a palavra na sua forma, o lema, com o infinitivo dos verbos. Não, peraí. A sua forma canônica ou lema com o infinitivo para os verbos, considerando o contexto. O stemming agrupa sinônimos, enquanto a lematização apenas remove o sufixo. Fica bem. O stemming agrupa sinônimos. O stemming é mais preciso, pois utiliza dicionários e regras gramaticais complexas. Acho que não. A lematização é focada apenas em transformar maiúsculas em minúsculas. Eu acho que é a B, gente. A lematização reduz a palavra na sua forma canônica, considerando o contexto. Isso eu falei, né, da lematização, mas por que o stemming, e ao contrário da lematização, pode agrupar formas, flexionando sinônimos sobre o mesmo lema? Lematização é um processo mais sofisticado que garante que a palavra resultante seja termo válido do dicionário. Modelo Bag of Words. Qual informação fundamental do texto é descartada? A ordem das palavras e a estrutura gramatical do texto, a representação numérica necessária para algoritmos de machine learning, o vocabulário total presente do conjunto de documentos, a frequência com que as palavras aparecem no documento. Eu acho que é o A. Isso mesmo. Com o nome, como o nome sugere, as palavras são jogadas em um saco, perdendo-se o contexto sequencial. Isso aí. A métrica TF menos IDF é utilizada para avaliar a importância de uma palavra em um documento. O que, o componente IDF busca penalizar? Palavras que possuem muitos sinônimos na língua portuguesa, termos que ocorrem com muita frequência em diversos documentos da coleção, pode ser. A utilização de gírias e linguagem, palavras que aparecem poucas vezes em um documento específico. Acho que é o B, gente. Isso aí. Se a palavra aparece em quase todos os documentos, ela é considerada pouco discriminativa ou informativa. Isso aí. Ixi, travou. Voltou. Voltou aí para vocês? Utilizando a fórmula TF e DF, se um termo aparece 5 vezes em um documento de 50 palavras, com 0,10%, né? E o log da frequência inversa do documento é 0,69, qual o valor final do TF menos IDF? Gente, eu não sei fazer conta. Não sei fazer conta, mas eu chutaria 0,069 por conta das casas decimais. Deixa eu ver. Acertei, chute esse, hein? O cálculo correto é multiplicado 0,10 vezes 0,69. Eu pensei nas casas decimais mesmo. É isso aí. Que aqui tem três números, né? Pensei nisso, porque eu não sei. Vê, é engraçado. A gente começa a estudar, imagina, eu não estudo matemática há muito tempo, né? Desde a época do colégio, e eu nem fiz um bom colégio, então eu não tenho uma base muito boa ali de matemática.
Tanto que raciocínio lógico é uma coisa que eu não vou colocar aqui, porque eu não estudo, eu só vejo aula, né, eu não sei. Talvez mais para frente eu comece a fazer essa prática de ensinar para melhorar. Mas conforme a gente vê tantas coisas, você viu que eu falei: "Ah, eu acho que é". Por quê? Porque eu não sei, mas de certa forma está enraizado aqui no meu cérebro. Ele fica, né, legal isso. Cérebro é demais. O modelo probabilístico de N-gramas baseia-se na propriedade de Markov para prever a próxima palavra. O que essa propriedade assume? Gente, não falamos, ninguém falou sobre isso, né? O modelo probabilístico N-grama, desculpa, baseia na propriedade de Markov. Não tenho a mínima ideia. Que a gramática de um idioma é aleatória e não pode ser prevista estatisticamente. Não. Que a probabilidade de uma palavra futura depende apenas do histórico limitado de palavras anteriores. Que palavras raras têm maior probabilidade de aparecer após uma vírgula. E é necessário analisar todo o histórico do texto para prever a próxima palavra com precisão. Acho que é esse, né? Inclusive, estava até com o mouse aqui parado. Não é. Eu tinha chutado esse, mas aquele outro me pareceu melhor. Modelos de biagramas ou triagramas olham apenas para uma ou duas palavras, imediatamente anterior a prever a próxima. Não é bem isso. Analisar todo o histórico tornaria o cálculo computacionalmente inviável e sujeito a dados esparsos. A última. Não, a última não, achei que fosse em 10. Qual é a principal dificuldade enfrentada pelo algoritmo de análise de sentimentos em PLN? Diferenciar entre substantivos próprios e substantivos comuns. Não, isso não é a dificuldade dele. Processar textos que não possuem pontuação correta. Lidar com ironia, sarcasmos e nuances do contexto cultural e identificar uma frase que contém verbos no passado. Essa aqui, ó. Essa é a maior dificuldade dele. No contexto de machine learning, mas aqui ele está falando de machine learning, né? Tudo bem. Que a gente está falando de PLN. No contexto de machine learning, para a classificação de textos, o que diferencia a abordagem supervisionada de não supervisionada? A abordagem não supervisionada é usada apenas para corretores ortográficos. A abordagem híbrida não utiliza nenhum algoritmo de aprendizado de máquina. Na supervisionada, o algoritmo aprende sozinho sem nenhum dado inicial. Supervisionada, não. Supervisionada, você dá orientações, então essa não é. Na supervisionada, o ser humano fornece exemplos de textos já classificados rótulos. Acho que é esse. Isso aí. Lembra que eu dei até o exemplo do e-mail, quando você orienta, você supervisiona, você fala, eu quero esse nessa caixinha, eu quero isso, que você faça isso. Isso aí. A última. O que avalia a métrica de perplexidade em modelos de linguagem como os de N-grama? Quantidade de erros de digitação presentes nos corpos original, o nível de ironia. Peraí, o que avalia a métrica de perplexidade? A quantidade de erros de digitação, o nível de ironia detectado, a qualidade de um modelo com base no quão bem ele prevê a amostra de testes e a velocidade com que o computador processa um parágrafo. Perplexidade me parece uma coisa ruim, sabe? Ah, ele ficou perplexo. Eu acho que o B, mas eu vou chutar, tá? Não sei. A quantidade, o correto é a quantidade de modelo com base no quão bem ele prevê a amostra de testes. Menor perplexidade indica que o modelo está menos confuso. Suas previsões. Acho que é isso. 8 de 12. É isso aí. Bom, então a gente já. Opa, peraí. Bom, então a gente já viu aqui, tá? De fluência de dados, né? De análise do PLN. Arquitetura, né? A gente, na outra aula, olhou o mapa mental, a gente já olhou o PDF. Travou aqui. A gente já
mostrou o vídeo. O quiz a gente fez, às vezes eu confundo o quiz com flashcards, é isso aí. Flashcards, ele tem 55 cartões. Então a gente, como é muita coisa, por conta do horário, a gente faz no próximo encontro para finalizar já. E o que que é essa guia? Acho que essa é ver em inglês? Não, essa guia é o que ele traz aqui que a gente estudou, tá? Bom, então acho que é isso, pessoal. Deixa eu parar de compartilhar na tela aqui para ver vocês. Opa, parei. Bom, então acho que é isso, tá? Eu peço desculpas por hoje eu estar assim meio me arrastando, realmente é como eu me sinto. Tô com muita, 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 muita dor de cabeça. Tô assim muito triste pela perda desse gatinho. Ele não era meu, ele era da minha mãe, mas eu sou muito ligada a animais, assim, então eu, enfim, estava todos esses dias com ele no veterinário, participei de tudo, então assim, eu tô me sentindo como se fosse meu, mas eu não posso deixar as minhas coisas para lá, né? Infelizmente a vida tem que continuar. Trabalhei normalmente, a gente não pode, né? Agora já está no final do dia. Hoje de manhã eu não tive a menor condições de fazer algo, mas hoje eu não vou cumprir todos os vídeos. Provavelmente eu não vou cumprir, né? Até por conta do horário, já tá tarde. Mas eu preciso me comprometer. E o bom, assim, o quanto gravar esses vídeos eles estão me ajudando, porque me faz não desistir. Hoje seria um dia, por exemplo, que eu não estudaria. Com certeza eu não estudaria. Mas como eu me comprometi a gravar esses vídeos, a compartilhar, porque eu posso estar ajudando também, né, de certa forma, alguém aí do outro lado. Esse mundo é muito grande, né? A gente, nós não estamos sozinhos. Então, isso me dá forças, tá? Então, queria agradecer quem tá aí do outro lado, seja real, fictício ou imaginário, não importa, mas para mim é muito importante. É muito importante conseguir estudar. Não foi um estudo produtivo, mas foi um estudo. E o importante nos estudos é a constância, né? A gente não pode perder a constância. Mas é isso aí, tá bom? Muito obrigada. Espero que no próximo vídeo a gente já finalize. A gente faz o flashcard. Tem bastante. E se der, eu tinha até deixado aqui o site do Tec aberto. Aí a gente faz algumas questões de concurso, tá bom? Muitíssimo obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.